Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 906. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 25 minutos da quarta-feira, 6 de agosto de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e cabisbaixo. Muito cabisbaixo porque sim, começou o tarifaço. Sim, o professor Bagdadi não entrou na lista das isenções impostas pelo presidente Donald Trump. Sim, o professor Bagdadi terá que pagar 50% de tarifa. Não teve jeito, né? Pelo menos até hoje. Amanhã não sabemos. Depois de amanhã, muito menos. Por isso precisamos acompanhar aqui no Petit Jornal. E além do professor Bagdadi, temos aqui Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 906, no dia que entram em vigor as tarifas prometidas por Donald Trump contra o Brasil, naturalmente. Deixo aqui as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha nessa live no YouTube, de onde sai a gravação, que vai lá para o podcast, para o pessoal que nos acompanha por lá, né, Daniel? Em qualquer aplicativo que seja, qualquer plataforma. Muito obrigado pela presença de vocês. E, Daniel, eu quero devolver a palavra para você. Eu queria saber o que a gente viu no dia de hoje, como é que o Brasil tem agido, né? A gente sabe que, por mais que a gente tenha ao longo dos últimos dias falado, olha, são tarifas que não abrangem todo o universo tarifário, os Estados Unidos não são tão pesados assim quanto já foram no passado para a economia brasileira, mas naturalmente não é confortável, né? Como é que o Brasil tem agido, o que o Brasil tem feito, como é que você tem visto o cenário a partir do dia de hoje, Daniel? Tanguy, como nós já destacamos em outros episódios, realmente o tarifaço americano contra o Brasil não é tão impactante por aqui, como ele acaba impactando a economia do Canadá, do México, da União Europeia, do Japão, da Coreia do Sul, etc. O Brasil é um país que exporta relativamente pouco em proporção do PIB, e o peso das exportações com destino aos Estados Unidos perderam muito espaço ao longo das últimas décadas. Hoje representam ali 12%, 13%, segundo algumas estimativas. 12%, 13% do total das exportações brasileiras, que já não representam muito no PIB brasileiro. Segundo dados divulgados pelo MEDIC, as tarifas americanas elas vão impactar aproximadamente 36% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. E no dia de hoje, a primeira reação do governo brasileiro foi protocolar junto à Organização Mundial do Comércio um pedido formal de consulta contra os Estados Unidos. O governo brasileiro alega que os Estados Unidos violaram princípios fundamentais da OMC, em especial o princípio da nação mais favorecida e os limites tarifários negociados. A gente sabe que não vai dar em nada, que a OMC está absolutamente esvaziada pelos Estados Unidos, aliás, não apenas pelo Donald Trump, o Biden também não trabalhou nem um pouco para recuperar a Organização Mundial do Comércio, mas acaba sendo um símbolo de que o Brasil é um país que valoriza o multilateralismo, que o Brasil quer fortalecer essas instituições, que o Brasil está seguindo protocolos, que o Brasil está seguindo as regras antes de tomar qualquer tipo de atitude. É importante destacar que setores como café, carnes, frutas, calçados, etc., ficaram nas tarifas. O governo brasileiro corre para tentar buscar mercados alternativos, particularmente para os produtos altamente perecíveis. No caso das carnes que permaneceram aí no tarifaço, o Brasil está conversando com uma série de potenciais parceiros. A carne parece ser um produto de alta aceitação, a carne brasileira no mercado internacional, e, consequentemente, a prospecção através justamente do nosso governo deve ser muito bem sucedida. No caso das frutas, você está fazendo um esforço semelhante, e do café também. Mas é algo que continua sendo danoso para a economia do nosso país, embora o impacto seja relativamente
limitado. Muitos setores acabaram sendo excluídos do tarifaço do Trump, né? Setores como suco de laranja, celulose, petróleo e aeronaves. Consequentemente, você acaba tendo, na prática, uma parte importante, mais da metade aí das exportações brasileiras, segundo esses dados divulgados pelo governo do país, pelo próprio MIDIC, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, sendo isentos da tarifa de 50%, mas acabam pagando ali a tarifa de 10%. Me parece, Tanguy, que se o governo americano não recuar, né, se você não tiver aí novas exceções, etc., nós vamos caminhar para 2 cenários principais. O cenário número 1 é que você não resolve, a coisa vai se estendendo, vai se alongando, de repente até as eleições do ano que vem, de 2026, o que do ponto de vista político pode ser até vantajoso para o atual governo, porque a gente tem visto que o Donald Trump, quando bate no governo de um país, esse governo tende a ganhar popularidade. Então, se você mantém no noticiário esse tema, esse desgaste, isso pode eventualmente favorecer o atual governo. Ou então você vai para uma negociação pragmática, não uma negociação política, mas uma negociação realmente comercial. Alguns elementos têm sido levantados como potenciais pontos a serem oferecidos pelo Brasil ou a serem conversados pelo Brasil. Um primeiro ponto é a questão do etanol. É uma demanda muito antiga dos Estados Unidos, né, a redução de tarifas brasileiras para o etanol dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são os maiores produtores de etanol do planeta. É claro que o Brasil produz bastante etanol, mas não é nem de perto a produção de etanol dos Estados Unidos. Isso pode ser eventualmente conversado, claro que preservando interesses brasileiros. Um segundo aspecto que tem sido também pontuado é a questão dos minerais críticos, né, das terras raras. Isso já foi levantado até pelo ministro da Fazenda. Claro que você pode preservar os interesses brasileiros, claro que você pode ter contrapartidas interessantes, mas é algo que você pode conversar. Olha, você vai fazer investimentos, você vai me dar uma contrapartida, etc. Não vou te dar exclusividade, mas posso te oferecer aqui algumas oportunidades no fornecimento desse tipo de insumo. Que tal se a gente conversasse sobre isso? E um outro ponto que tem sido levantado é a questão das Big Techs, de regulação das Big Techs. Recentemente, o Supremo mexeu nessa regulação através de uma decisão de constitucionalidade. Aparentemente colocou-se ali um bode na sala, você está numa situação que não é boa, mas você poderia criar algum tipo de marco regulatório intermediário, você poderia ter algum tipo de conversa nesse sentido, poderia ser um diálogo a se avançar. E aqui, claro, a gente está falando de conversas e pensamentos do próprio governo brasileiro de alguns campos nos quais você pode ter potencialmente algum tipo de espaço para negociação, sem entrar, obviamente, em questões políticas ou que envolvam outros poderes sobre os quais o Poder Executivo não tem ingerência. E claro, Daniel, que o mundo todo está olhando para o que está acontecendo, né? Em particular para o Brasil, há uma curiosidade muito grande para saber como é que essa coisa vai se desenrolar. Então, se acompanha, por exemplo, a imprensa internacional, é muito nítido, né? A quantidade de vezes que esse tema aparece, né? Caramba, o Brasil, 50% e tudo. O que deu ao Lula o espaço para ele dar uma entrevista hoje na Reuters, né? E disse que não vê espaço, né? Disse o presidente brasileiro que não vê espaço para negociações diretas com o governo Lula. É interessante, Daniel, porque o Trump ele disse recentemente, inclusive para uma repórter da Globo News, a Raquel Krahenbuhl, que ele poderia falar com o Lula a qualquer momento. Mas ao que tudo indica, Daniel, ele falou aqui isso numa entrevista, mas não houve a abertura de fato de qualquer canal de comunicação. Então o Lula teria chegado a dizer que, olha, não houve nenhuma sinalização de que há espaço para negociar e uma alegação brasileira seria basicamente uma humilhação. O Brasil estaria se humilhando ali, pedindo uma abertura, pedindo uma negociação que foi imposta pelos Estados Unidos e que, portanto, isso não vai acontecer. Agora, outro ponto que é importante, que o Lula também falou na entrevista de hoje para a Reuters, é que o Brasil não vai acionar tarifas recíprocas. Assim que o Lula recebeu aquela carta do Trump anunciando que, olha, vai ter os 50%, que o Trump falou do Bolsonaro, perseguição à caça às bruxas estava sendo feita contra o Bolsonaro, a primeira reação do governo brasileiro foi dizer que, olha, o vento que bate em Chico, bate em Francisco, né? Você vai colocar tarifa contra o Brasil vai ser recíproco. O Brasil hoje, né? O Lula disse hoje que não vai adotar
medidas recíprocas e que vai insistir na busca por algum tipo de negociação, ainda que hoje não haja interlocução. O Lula criou uma equipe, né, uma equipe de alto nível, né, em termos ministeriais, para tentar fazer essa negociação, que envolve o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, o Fernando Haddad, né, o ministro da Economia, e o Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores. Então, são os três que estão liderando esse processo, uma certa tentativa de negociar. Agora, uma coisa que é importante, Daniel, é que o Lula entendeu também qual é a fórmula da popularidade. Quando você olha para o Canadá, por exemplo, né, bater nos Estados Unidos deu muita popularidade para o Mark Carney. Ele, inclusive, ganhou as eleições. Isso vem acontecendo em vários outros lugares. As medidas do Trump elas são muito impopulares por motivos óbvios no país que é tarifado, né? Isso, naturalmente, dá muito peso para quem resiste. E aí o Lula aproveita isso, óbvio, né? Isso é uma carta política gigantesca. E ele diz, abro aspas, né? Essa não é uma introdução pequena. É o presidente da República dos Estados Unidos achando que pode ditar regras em um país soberano como o Brasil. É inadmissível. E diz que, olha, o STF não se importa com o que o Trump diz, com o que isso, e não tem que se importar. Essa é uma questão doméstica. O que, pro governo Lula, naturalmente, Daniel, é muito bom, é muito positivo, né? Ele acaba tendo, como você disse, né, uma cartada política muito importante, porque ele está sendo firme, né, diante das sanções, né? Das sanções. Eu sempre falo sanções, né? Porque são praticamente sanções, né? Essas tarifas que estão sendo impostas contra o Brasil. Agora, Tanguy, é sempre importante, quando a gente analisa declarações de membros do governo brasileiro, se aquela declaração é palanque ou se ela é palácio. Ou seja, se o objetivo daquela declaração é você ganhar popularidade, é se projetar politicamente, ou se o objetivo daquela declaração é avançar em algum tipo de negociação ou oferecer algum tipo de sinalização. Né? Então, pegando aqui exemplos concretos, né? Quando você pega o ministro Haddad e ele diz, olha, podemos conversar sobre minerais críticos, é palácio. Você está sinalizando ali para alguém, olha, talvez a gente possa conversar sobre isso se os interesses do Brasil forem preservados. Agora, quando você diz, eu não vou me submeter aos Estados Unidos, etc., coisas nesse sentido. Humilhação, né? Fala de humilhação. Pois sim. aí é palanque. E aí a gente precisa realmente filtrar isso. Não é uma exclusividade do Brasil. Você tem inúmeros países, o Canadá é um ótimo exemplo disso, que também lideranças locais alternam entre o palanque e o palácio. Né? O que você está efetivamente negociando e o que você está utilizando apenas como retórica política para o público interno. Agora, Daniel, no meio disso tudo, quando a gente fala sobre essas tarifas todas, né? Isso, claro que, por mais que não seja uma catástrofe para a economia brasileira num primeiro momento, afeta a economia brasileira, afeta, inclusive, a possibilidade de brasileiros fazerem investimentos nos Estados Unidos. É seguro, vai fazer, não vai e tal. E os brasileiros, de uma forma geral, Daniel, quando falam em internacionalizar, primeiro que é raro, né? Investidores brasileiros muito dificilmente mandam o seu dinheiro para fora do Brasil. Essa é uma característica bastante específica dos investidores brasileiros. E quando investem fora, investem basicamente nos Estados Unidos. Está aqui, Daniel, um bom momento, uma oportunidade para tentar ver os investimentos de uma forma um pouco mais ampla. E aí fica a dica para o pessoal que quer fazer um investimento, que quer garantir, que tem uma boa possibilidade de ter uma rentabilidade na carteira, que tenha segurança na sua carteira, a Rio Claro Investimentos. São os nossos parceiros que têm uma ampla capacidade, muita experiência de analisar esse cenário internacional, cenário brasileiro, e garantir, portanto, que num cenário de tanta volatilidade, incerteza, que você consiga fazer boas escolhas com uma boa carteira que garanta que você não tenha problemas lá na frente, que você tenha uma aposentadoria segura, aquele dinheiro que você quer garantir para a sua independência financeira. Link no descritivo desse episódio, gente. Se você está pensando no futuro, ou se você tem um pai, um parente, alguém que precisa de um auxílio na gestão do seu patrimônio, consulte os nossos amigos da Rio Claro Investimentos. Tenho certeza que você vai gostar demais e eles vão poder dar todas as orientações, ainda mais dentro desse contexto internacional tão turbulento, onde muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, mas a diversificação acaba sempre sendo o melhor caminho. E até uma observação, Tanguy, em relação ainda ao tarifaço, é claro que quando a gente fala sobre o impacto na economia brasileira, ele é relativamente pequeno, porque impacta um percentual relativamente pequeno do PIB, mas para os setores impactados, poxa, é um desastre, né? Você tem ali
setores que eventualmente podem ser destroçados, setores que podem despedir pessoas, vidas que podem ser destruídas por esse tarifaço. Isso não está sendo de forma alguma minimizado, é apenas para destacar em comparação, né? O Brasil, em comparação com outros países, o Brasil é um país que exporta pouco e as exportações para os Estados Unidos perderam muito peso, muito espaço dentro dessas exportações que já são relativamente pequenas. Daniel Souza, eu queria trazer um outro assunto aqui, que é a relação entre Estados Unidos e Rússia, né? Principalmente envolvendo ali a Ucrânia. E eu tinha anunciado aqui, eu tinha falado que hoje, nessa quarta-feira, o enviado dos Estados Unidos, o Steve Witkoff, ele iria para a Rússia. E, de fato, ele está na Rússia nesse momento e ele se encontrou, no dia de hoje, com o presidente Vladimir Putin, né? Eles estiveram juntos em Moscou. Esse encontro durou cerca de 3 horas e ambos, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia, classificaram a conversa como muito produtiva e construtiva. Daniel, quando bota produtiva e construtiva, quer dizer que não saiu nada. Eles conversaram, foi uma conversa amistosa, foi legal e tal, mas não teve nada de mais importante e Donald Trump ainda reforçou ainda mais essa minha percepção quando ele falou que essa conversa trouxe grandes avanços. Ah, Daniel, Donald Trump falou de grandes avanços, você pode ter certeza que não teve nada. Porque se tivesse, o Trump já estava falando, combinei tal coisa, falei tal coisa, o Trump falou, o Putin falou isso, falou aquilo. Trump não guarda segredo, né, Tanguy? A gente sabe disso. Não. E Daniel Souza, tivemos as 3 palavras-chave para saber que nada de novo aconteceu. Reunião produtiva, construtiva e Trump falando em grandes avanços. Mas é importante notar, Daniel, por que essa conversa entre o Steve Witkoff e o Putin ela foi tão esperada? É pelo fato de que essa semana agora, né, de amanhã para depois, na verdade, de quinta até sábado, termina o prazo que o Trump deu para a Rússia, né? Lembrando que ele tinha dado um prazo que era de 50 dias, que terminava em setembro, e depois ele falou assim, acabou esse negócio de 50 dias, é tempo demais, agora vai ser de 10 a 12 dias. Amanhã é o 10º dia, né? Então nessa quinta-feira é o 10º dia, sábado é o 12º dia. Então, se vencesse esse prazo, os Estados Unidos já tinham prometido que colocariam tarifas adicionais sobre a Rússia. E, aliás, Daniel, no meio disso tudo, né, vai ter tarifa, não vai? Aí o Zelensky, inclusive, isso aqui é um ponto importante, o Zelensky elogiou o Trump. Aí a relação do Zelensky com o Trump também é uma maluquice, né? Que os dois batem boca, aí depois eles se amam, aí depois eles se odeiam de novo. E hoje o Zelensky falou, tá aí a prova de que a Rússia, sendo pressionada, Daniel Souza, está mais disposta a conseguir o cessar-fogo. Eu não sei onde é que o Zelensky viu isso, tá, Daniel? Eu tô vendo nenhuma predisposição da Rússia de fazer cessar-fogo nenhum. Mas Zelensky elogiou, falou, tá vendo aí, é um grande resultado, estamos avançando. Isso mostra que a Rússia só funciona sob pressão. No meio dessa maluquice toda, Daniel, me aparece aquele senhor laranja, Donald Trump, e me diz o seguinte, espero, isso na verdade não foi ele que disse, mas foi noticiado pelo New York Times, de pessoas próximas a Donald Trump, que Donald Trump espera se encontrar com Vladimir Putin daqui a 6 meses. Do Neida, ele mandou essa, né? Do Neida, Daniel Souza, daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, não. Semana que vem, segundo o New York Times, Trump estaria pensando aí, dando aquela olhada na agenda, dando aquela olhada, ver se não bate num compromisso. Semana que vem tô livre. Que tal semana que vem? Semana que vem, vê se o Vlad tá bem aí. Mas você acha que é só isso, Daniel? Não é só isso, não. Donald Trump quer se encontrar com Vladimir Putin, mas não é só com Vladimir Putin. Ele quer se encontrar no mesmo encontro também com Volodymyr Zelensky, Daniel. Trump, Daniel, ele não tem limite, ele quer o mundo. Então ele quer, Daniel, encontrar com os dois ao mesmo tempo. Aí você fala assim, mas de repente é fofoca do New York Times, né? Será que é real? E aí perguntaram para a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, e ela disse, abro aspas, os russos expressaram seu desejo de encontrar com Trump e o presidente está disposto a encontrar com os presidentes Putin e Zelensky. O presidente Trump quer acabar com essa guerra brutal. Não está claro, Daniel, que dia que vai acontecer, onde que vai ser, como é que vai ser, mas o fato é que se semana que vem, do nada aparecerem ali Donald Trump, Putin e Zelensky, sabe-se lá, Daniel, é capaz de acontecer, viu? Tanguy, o Trump vai pegar os dois e vai dizer assim, apertem a mão, fiquem de bem, deem um abraço, acabou a briga,
vamos agora celebrar a paz entre vocês dois. O que eu achei interessante é que o Trump, na realidade, representantes do governo americano, né, tiveram ali encontro com o Putin, e o que acabou acontecendo é que depois dessa reunião muito produtiva, o Trump resolveu tarifar a Índia, né? Em função dessas conversas que não avançaram com a Rússia. Sim, a Índia. Na prática, nós tivemos aí uma ordem executiva, mais uma, onde o governo dos Estados Unidos impõe uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos indianos. 25 com 25, 50. Então, os indianos se juntam ao Brasil e passam aí a ter 50% de tarifas sobre os produtos importados pelos americanos provenientes da Índia. É claro que há exceções, etc., também produtos que já estão em trânsito, aquela coisa toda. O Trump, uma vez mais, invocou a lei de emergência para legitimar a ação. Essa lei de emergência que serve para qualquer coisa, que você usa do jeito que você quer, o que é claramente algo ilegal e é apenas para contornar a necessidade de você ter ali uma consulta junto ao Congresso. E a justificativa foi justamente o fato dos indianos comprarem petróleo russo, né? Então, olha, vocês estão comprando petróleo russo, vocês financiam a máquina de guerra russa que mata ucranianos, então 25% de tarifa adicional para punir vocês por conta desse tipo de comportamento. O Ministério das Relações Exteriores da Índia classificou a medida como seletiva, injusta, injustificada e sem qualquer tipo de razoabilidade. O governo declarou que vai tomar todas as medidas necessárias para proteger os interesses nacionais indianos. Aí uma série de produtos, né, têxteis, calçados, joias, etc., tendem a ser impactados caso essas tarifas efetivamente entrem em vigor, mas aí entra um detalhe. Elas entrarão em vigor daqui a 21 dias. 21 dias, aí a gente vê daqui a 21 dias, no final do mês de agosto, se ainda há planeta, se ainda há Índia, se ainda há Estados Unidos, se ainda há guerra, se ainda há Rússia, se ainda há nós, se ainda estamos por aqui ou não, se ainda há Petit Jornal. Até o final de agosto, Tanguy tem 100 anos, mas de qualquer maneira já temos aqui no horizonte a Índia também com 50%, assim como o Brasil. E, aliás, Daniel, aí você fala assim, mas a Índia, então, a Índia vai começar a responder aí, vai se afastar da Rússia, né? E aí, Daniel, neste exato momento que estamos gravando, o Conselheiro de Segurança Nacional de Narendra Modi, Conselheiro de Segurança Nacional da Índia, o Ajit Doval, está na Rússia para discutir compra de energia. Isso aqui é esfregar na cara do Trump, né? O Trump está colocando sanção porque eu estou comprando energia da Rússia, mas eu não vou parar de comprar energia da Rússia de jeito nenhum. Vou comprar mais. Então, vou comprar mais. Se tiver aí, eu compro. Na pauta também, isso aqui é maravilhoso, né? Também está a intensificação da compra de armas russas, né? Então, eu compro petróleo, mas eu compro arma também, o Putin, que tiver de arma aí, que tiver, eu compro, não tem problema. E você tem, inclusive, a expectativa de que o chanceler indiano, que é o Subramanian Jaishankar, vá para a Rússia também ao longo das próximas semanas. Então, esse aqui é um ponto importante, porque quando o Brasil começou a responder aos Estados Unidos, tem muita gente que fala assim, mas não era para responder, não era para esperar e tal. Mas chega um determinado momento, Daniel, que você não pode simplesmente abaixar a cabeça. Alguma resposta tem que ser dada, né? E é mais ou menos o que a Índia está fazendo também. Olha, você vai colocar uma sanção aí adicional, tá reclamando e tudo, eu vou fazer o que eu posso fazer, né? Eu vou comprar energia da Rússia, porque é algo que, inclusive, garante que a Índia tenha energia abundante e barata. Agora, uma coisa a gente tem que ceder para o Donald Trump, Daniel, que ele está, de fato, atrás do Prêmio Nobel da Paz. Que eu acho que é capaz dele conseguir, mas não pelo motivo que ele espera, viu? O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, provavelmente irá para a China no final de agosto, no dia 31 de agosto. Vai ser a primeira vez desde 2018 que Narendra Modi visitará a China. A gente está falando, Daniel, sobre Narendra Modi, né, que é primeiro-ministro da Índia desde 2014. Ele esteve na China pela última vez em 2018 e em 2020, lembra que a gente falou bastante sobre isso aqui no Petit Jornal? Em 2020, China e Índia tiveram atritos muito importantes ali na região do Himalaia, né?
aquele negócio que eles têm uma guerra, né, meio fria, literalmente fria, um frio do cacete ali, mas que eles não usam armas, né? Eles têm um acordo que eles não usam armas. Então, o pessoal troca soco, paulada, pedrada e tal, mas arma, veja bem, arma não pode. Então, esse estremecimento ali de 2020 fez com que, desde então, os dois não tivessem qualquer tipo de visita, né? Então, Narendra Modi, desde então, não foi para a China e agora existe a expectativa de que Narendra Modi vá à cidade de Tianjin, que fica na China, para a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai. Eles já tiveram juntos recentemente, né, o Xi Jinping e o Narendra Modi, na Rússia, quando eles participaram da cúpula dos BRICS no ano passado, em Kazan. Então, eles não apenas estiveram no mesmo evento, mas conversaram os dois. E há a possibilidade aí, Daniel, de, no ruim de tudo, os dois começaram a conversar. Tem tarifa para você, tem tarifa para mim também, vamos se aproximar. E quem vai se juntar nesse bolo aí é o Brasil. O Lula disse, aliás, nessa mesma entrevista para Reuters, que eu fiz menção agora há pouco, disse que ligaria para a Rússia e para a China, assim como para outros países periféricos, membros dos BRICS, que estivessem sancionados, para que estivessem tarifados, mais uma vez, para que houvesse uma resposta conjunta. E provavelmente já amanhã, na quinta-feira, dia 7 de agosto, a gente está gravando esse episódio aqui no dia 6, no dia 7, provavelmente nós teremos uma ligação telefônica entre Lula e Narendra Modi. Então, o Trump, Daniel, eu não sei se ele tem consciência disso, né? Mas no momento em que ele começa a bater em todo mundo, ele faz com que todo mundo se junte. E aí tem um ponto aqui, Daniel, que é meio teoria dos jogos, né? Se você bate em todo mundo, você diminui o custo de você se juntar com o resto da galera. Porque se torna é uma solução quase inevitável. É claro que o Brasil vai ter que se aproximar ainda mais da China, da Índia, de quem quer que seja, porque afinal de contas a porta dos Estados Unidos está fechada para o Brasil. Então tá aí, Índia, China se aproximando, o Brasil querendo se juntar nessa galera aí também, e daqui a pouco a Rússia certamente vai se juntar também, os BRICS originais, portanto, todos juntos, no momento em que Donald Trump faz ameaças a todo mundo, Daniel. Tanguy, depois desse episódio absolutamente distópico, né, porque a gente está descrevendo uma série de situações que se antecipassem para a gente há alguns anos que elas aconteceriam, nós acharíamos que não fazia nenhum sentido. Vamos para a geleia da Shakira de hoje? Vambora, Daniel, o que você traz pra gente hoje? Tanguy, Casey Wasserman, que é o presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028, sim, durante o governo Donald Trump, nós teremos nos Estados Unidos Copa do Mundo em 26 e Olimpíadas em 28. Tudo com esse clima gostosinho que o Trump tem criado para os visitantes, né? Para os visitantes que querem entrar nos Estados Unidos. Então, o presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos de 28 entregou a Donald Trump um conjunto comemorativo de medalhas dos Jogos Olímpicos de 84, que também foram sediadas em Los Angeles. Isso aconteceu durante um evento na Casa Branca. Trump recebeu aquelas medalhas, não se conteve e disse, abre aspas, posso dizer que ganhei essas medalhas atleticamente? Fecha aspas. Ao exibi-las para a imprensa, né? Enquanto ele exibia para a imprensa, ele acabou dizendo isso. O evento coincidiu com a assinatura de um decreto presidencial que cria uma força-tarefa federal para coordenar os preparativos dos Jogos Olímpicos de 2028 em Los Angeles. E sim, Trump será o presidente da força-tarefa, porque afinal, ele está com pouca coisa para fazer, ele agora tem medalhas, porque ele é o Trump Medalhas, é o Donald Trump Medalhas, porque a gente sabe que ele está ganhando medalhas aí em vários eventos esportivos, porque ele sempre quer receber medalhas para levar para casa, para levar para sua coleção, e agora ele também é presidente da Força-Tarefa Federal, organizadora dos Jogos de 2028. O Tank tá muito confuso, eu tô achando que, não sei onde nós vamos parar, mas o Petit Jornal está tendo assuntos cada vez mais diferentes do que o previsto ou do que a racionalidade sugeria. Daniel, essas Olimpíadas que vão acontecer nos Estados Unidos, você imagina a quantidade de medalha que Donald Trump vai colocar no bolso, né? Porque ele gosta de um souvenir, né? Ele gosta de uma lembrancinha, né? Ele ficou com a taça da Copa do Mundo de Clubes, cara. O Chelsea levou a réplica. Você imagina a quantidade de medalha de ouro, de prata, de bronze. Porra, lembrancinha, copinho, chapéu. Pô, que ele vai levar pra casa. Ele adora, né, cara? Ele adora pegar isso. Porra, ele adora, cara. O salão oval da Casa Branca vai ser só de souvenir, com um monte de medalha pendurada.
e ele vai contar para todo mundo que ele ganhou isso aí, porque ele é o melhor competidor, porque ninguém compete como eu, ninguém corre como eu, ninguém nada como eu, ninguém, tarifa como eu. Então, preparem-se, tá? Vai ser realmente bastante animado. Daniel Souza, dessa maneira, eu quero encerrar o nosso episódio de hoje fazendo um super agradecimento a todo mundo que nos acompanha, todo mundo que está aqui junto com a gente. E é o momento também, Daniel, de passar o chapéu, né? Fazer o Petit Jornal é um prazer, a gente faz o Petit Jornal já há muitos anos, mas dá muito trabalho. E, naturalmente, a gente só consegue se dedicar tanto, né? O pessoal que acompanha a gente há mais tempo sabe que a gente fazia bate-papo com apenas de forma semanal, né? Agora a gente faz todos os dias. A gente tem 6 episódios por semana, porque a gente tem o apoio dos nossos ouvintes, a gente é muito orgulhoso disso. Se você gosta do Petit Jornal, se você quer ajudar a gente a manter esse ritmo que a gente vem tendo de produção de conteúdo, considere a possibilidade de apoiar o Petit Jornal. Sua ajuda é muito importante pra gente, tem muitas maneiras de apoiar. A chave do Pix está na descrição desse episódio. Você pode apoiar a gente de forma recorrente, inclusive com o próprio Pix. Pode apoiar a gente com Apoia. Se você vive no exterior, pode apoiar a gente pelo Patreon. Você pode se tornar membro do canal do Petit Jornal no YouTube. Tem inúmeras maneiras. Apoie o Petit Jornal, que pra gente é fundamental para a manutenção do nosso projeto. E fica aqui também a recomendação do nosso projeto irmão, o streaming de atualidades do Petit Jornal, petitcursos.com.br, espaço onde nós aprofundamos muitos temas que aparecem aqui no podcast. Vai lá, petitcursos.com.br, dá uma olhada na quantidade de cursos que estão disponíveis na plataforma, cursos que são continuamente produzidos, toda terça-feira às 19 horas, uma nova aula é realizada e depois a sua gravação vai para a plataforma. É barato, é super acessível, é uma forma de você se manter atualizado. Como nós gostamos de dizer aqui no Petit Jornal, são as aulas que nós gostaríamos de ter tido. No atual momento, inclusive, estamos falando sobre 2050. Sim, estamos projetando política, economia, relações exteriores para as próximas décadas, de acordo com as variáveis que nós temos hoje, de acordo com as informações que nós temos hoje. Vai lá, petitcursos.com.br. Tenho certeza que você vai gostar demais. E tem também o e-mail aqui no descritivo desse episódio, o e-mail do Petit Jornal. Se você gostaria de levar o Petit Jornal para sua empresa, para falar um pouco sobre contexto internacional e impacto disso nos diferentes negócios de forma customizada, ou se você pensa em alguma parceria com o Petit Jornal, manda mensagem que a gente conversa. Daniel Souza, amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.